Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a este canal. Nós queremos neste vídeo tratar a respeito da natureza humana. O que é o homem? Do que é feita a sua natureza? Seria o homem um ser divino, um ser celestial, um semideus, um anjo, um santo? Ou seria o homem um pecador, uma criatura puramente terrena? Afinal de contas, o que é o homem? São essas as questões que nós queremos explorar a partir de agora, recorrendo à filosofia de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Nós queremos ver como cada um desses dois filósofos, cada qual a seu tempo, cada qual a seu modo, de que modo eles nos ajudam a compreender melhor a natureza humana. Nós sabemos que Santo Agostinho, a partir do século IV da era cristã, ele vai injetar na Idade Média uma grande carga neoplatônica, que vai acarretar como consequência uma supervalorização do conhecimento teórico em detrimento do conhecimento empírico. Isso explica porque, em boa medida, durante os primeiros séculos do medievo, nós não temos grandes transformações no mundo, justamente porque há um desprezo do mundo. Todos os filósofos e teólogos do cristianismo dos primeiros séculos da era cristã, sejam lá os padres apostólicos do século I, sejam os padres apologéticos do século II, sejam de fato os padres da patrística, os padres da igreja a partir do século III e IV, todos eles desprezam este mundo e esperam um outro mundo que está por vir. Essa é uma visão bastante platônica de desprezo dessa realidade, e de espera para uma outra realidade que está por vir. Santo Agostinho fez isso de uma maneira formidável. E isso acarretou como consequência um prejuízo para a ciência, porque a ciência não encontrou um espaço para se desenvolver, uma vez que todos os intelectuais estavam trancados dentro das bibliotecas, estudando aquilo que os livros diziam sobre o mundo, mas não aquilo que de fato o mundo era. Bem, ainda que a natureza, o mundo, a realidade não fosse objeto de interesse de Santo Agostinho, ele vai tratar desse tema mais ou menos aí umas 5.000 vezes nos seus escritos. Veja, isso que era uma preocupação secundária de Santo Agostinho. E é possível encontrar nas obras de Agostinho pelo menos 5.000 reflexões a respeito do mundo, da natureza do mundo, da realidade mundana. E é interessante que o Santo Agostinho ele faz uma distinção muito propícia a respeito da natureza. Para ele, existem duas naturezas, e não apenas uma natureza, como nós somos de fato levados a crer. Para Santo Agostinho, existe a natura naturata e a natura naturans. Veja, gravem bem esses dois conceitos, natura naturata e natura naturans. Cada uma dessas duas naturezas possui uma realidade própria. A natura naturans é a natureza do Criador. A natura naturata é a natureza da criação. Tudo aquilo que está no mundo, tudo aquilo que é criado é natura naturata. E Deus é o Criador, natura naturans. Entre essas duas realidades, veja esse dualismo bem platônico, natura naturans e natura naturata. Entre essas duas realidades, entre essas duas naturezas, há uma relação de oposição. Santo Agostinho faz questão de frisar essa relação de oposição justamente para evitar cair em um panteísmo. Uma natureza não é a outra, cada qual é uma. E não há uma relação de complementariedade entre elas, e sim de oposição. Isso afastaria a possibilidade, então, de um panteísmo. Bem, São Tomás de Aquino, mais tarde, ele resgata essa distinção agostiniana e, ao invés de considerar que há uma oposição entre ambas as naturezas, São Tomás de Aquino vai ensinar que há uma relação de complementariedade. E ele chama essa relação de complementariedade de causalidade. Por que é complementariedade?
Porque a natura naturata que está aqui, que é a natureza da criação, ela participa da obra da criação, da obra da natura naturans. Então, é uma relação de complementariedade. E São Tomás chama essa relação que há entre as duas naturezas de causalidade. Uma natureza é a causa da outra. Evidentemente que a natura naturans, a natureza do Criador, é a causa da natura naturata. Essa relação entre uma e outra não é apenas uma relação de necessidade. Pode parecer que é, porque a natura naturata necessita da natura naturans. Mas Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ele vai mostrar que a relação que há entre as duas naturezas é também uma relação que se dá em outro plano, não apenas no plano da necessidade, mas da voluntariedade. Há uma relação de voluntariedade entre ambas as naturezas, uma vez que o homem pode escolher participar ou não da obra da criação, porque o homem tem o livre-arbítrio. Então, veja, não é apenas uma relação de necessidade, mas também de voluntariedade. Dito isso, São Tomás de Aquino vai mostrar que a natura naturans é a causa da natura naturata. Deus é a causa da obra criada. Deus é a causa eficiente. Deus é a causa exemplar e Deus é a causa final. Por que Deus é a causa eficiente? Porque Deus cria o mundo, porque Deus cria o homem, porque Deus cria a natura naturata. Deus é a causa eficiente. Deus é a causa exemplar, porque ele tinha a ideia, o arquétipo no seu intelecto, na sua mente. E Deus é a causa final. Deus cria o mundo para o homem. E o homem participa, portanto, da obra da criação. Bem, feito isso, Tomás de Aquino resgata também a distinção aristotélica a respeito da natureza e dos tipos de natureza e injeta na física do Aristóteles uma metafísica criacionista. Estava faltando na física aristotélica uma perspectiva mais metafísica criacionista. Então, o que Tomás de Aquino faz? Aristóteles havia classificado a natureza em 3 níveis: o nível vegetal, o nível animal e o nível humano, intelectual. Tomás de Aquino retoma essa classificação, considera ela adequada, mas coloca uma quarta camada, que seria Deus. Então, a partir de Tomás de Aquino, a natureza ela é constituída por 4 realidades: o vegetal, o animal, o intelectual, humano, e o divino, que é Deus. Há uma hierarquia, uma pirâmide. No topo está Deus, depois o homem, depois o animal e depois o vegetal. Nós temos aí desenhado, então, a cosmologia medieval. Aqui se dá o estudo do cosmos na Idade Média, a partir dessa perspectiva, uma visão agostiniana, mais teórica, menos prática, fazendo uma classificação entre duas naturezas e colocando uma relação de oposição entre elas, e posteriormente uma visão tomista que tenta pacificar essa relação de oposição entre as duas naturezas e colocando entre elas uma relação de causalidade, sendo uma a causa da outra. Feito isso, Tomás de Aquino recupera a física aristotélica e injeta nela uma metafísica criacionista. É claro, para concluir, que tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino, no que diz respeito ao estudo da natureza, ambos estão preocupados com a natureza humana. Esse é o grande objeto, porque para um e para outro, o homem é imago Dei, imagem de Deus. Portanto, entender a natureza humana, que é a imagem do Criador, se torna um trabalho fundamental para esses dois grandes filósofos. No próximo vídeo, nós vamos começar a ver o que Agostinho e Tomás de Aquino dizem a respeito da natureza humana, o que é o homem e como o homem se desenvolve a partir de um dispositivo que Deus concedeu a ele, que é o livre-arbítrio.
Um grande abraço e até o próximo vídeo.